Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você, concurseiro, sobre resolução de questões. Um tema que eu trago muito aqui no canal, mas hoje de forma muito específica eu quero falar sobre o medo de resolver questões. Vamos lá? Então, pessoal, resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês hoje, porque como vocês sabem, eu tenho um contato diário com diversos concurseiros e eu venho percebendo o discurso de algumas pessoas que não gostam de fazer questões por medo de errar. Então, o medo de errar faz com que a pessoa se trave e ela não quer confrontar o erro. Se ela faz as questões, faz a primeira e acerta, a segunda e acerta, errar 3, a 4, a 5, a 6, ela começa a desesperar. E ela prefere não fazer mais, evitar aquilo ali, evitar o confronto, para não se perder e para não desanimar. Então quer viver realmente num mundo de Alice, só fazendo o estudo ali das videoaulas, do PDF e não quer confrontar a realidade. Eu vim aqui te dar esse recado com muito amor, tá? Pra quem me conhece, os meus mentorandos sempre sabem, e eu sempre falo que eu puxo a orelha com muito amor, porque eu realmente sei que eu tô lidando com a vida de diversas pessoas. Quando eu venho aqui trazer conteúdo pra vocês, eu tô lidando com o sonho de cada um aqui de ser concursado, e eu tenho muita responsabilidade em cima disso. Então, quando eu tô vindo aqui falar com vocês, tenham certeza que é o conteúdo que foi pensado para ajudar. Eu preciso te dizer que você não pode ter medo de fazer questões. As questões são um termômetro, é o seu balizador. Pense que você está construindo um processo de conhecimento. Você está agregando conteúdo novo na sua cabeça. Você pode acreditar que você está entendendo tudo que o professor está falando. Você pode acreditar que você está entendendo tudo que está no PDF. E eu te digo mais. Talvez você realmente esteja entendendo, você realmente esteja aprendendo, mas não quer dizer que quando a gente aprende um conteúdo, que a gente vai acertar a questão. Infelizmente não é tão simples assim, até porque para resolver uma questão, não basta você ter o conteúdo, você precisa ter a interpretação. Além disso, é preciso você ter às vezes certa maldade, expertise, a depender de qual banco a gente está falando. Quando você começa a resolver questões de concurso público, você começa a identificar como é que aquele assunto que você estava estudando, ainda de forma muito abstrata, no mundo das ideias, ganha materialidade. Você está estudando para fazer uma prova. A prova é composta de questões. Se a prova é composta de questões, logicamente você tem que trabalhar em cima de questões. Isso às vezes soa até óbvio, mas não é. Tem muito concurseiro que não gosta de fazer questões. E tem concurseiro que acredita que fazer 10 questões é o suficiente. E não é. A gente precisa treinar, a gente precisa aplicar, a gente precisa colocar em prática. Mesmo que a gente apanhe, leve uns tapas na cara, umas rasteiras, é importante que a gente tenha dimensão real de como a gente está. Até porque é no treino que a gente corrige. Se você quer viver no mundo de Alice, achando que tá tudo perfeito, lá na prova você vai tomar um escorregão tão grande que você não vai saber nem para onde olhar depois, de tão perdido ou perdida que você vai ficar. Eu tô falando isso não é porque eu tô querendo desanimar ninguém, não, eu estou sendo realista, porque é isso que a gente precisa ser. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, quando a gente quer alcançar uma vitória, a gente tem que fazer o melhor. E o melhor para o concurseiro é trabalhar em cima de questões. Não tem jeito, a gente precisa aplicar conhecimento. Então você que tem medo de fazer questões, eu preciso te dizer, quanto mais questões você faz, a tendência é melhorar. Mesmo que você erre muito a princípio, se você não desiste, se você não desanima, pouco a pouco você vai introjetando como é que esse conteúdo é cobrado, como é que esse conteúdo se mostra numa prova de concurso, qual é o caminho que você tem que percorrer
para achar a resposta. E até você consegue identificar aqueles tópicos que você achou que estava bem e conseguiu perceber que não estava. Fazer questões só tem vantagem. E se a gente não quer o confronto, se a gente quer só a vida mansa e só quer o fácil, a gente está falando que não quer fazer o melhor no processo de preparação. E eu sei que você quer. Então, se você está estudando e está errando muitas questões, aproveite essa oportunidade para olhar para trás, para olhar para o seu estudo base. O que foi que você fez? Qual método de estudos você utilizou? Será que foi o melhor método? Talvez não tenha sido. Se tivesse sido o melhor método, talvez o resultado tivesse sido diferente. E é nesse momento que você tem que identificar o que é que você pode fazer para corrigir. Errar a questão não tem problema nenhum, desde que você atue em cima disso. O que é que você faz quando você erra uma questão? O que é que você faz a partir do momento que você identifica que você não tem aquele conhecimento? É isso que você tem que pensar. Se em cada questão que você erra, você toma uma ação para corrigir, você está avançando. Se você erra e passa para a próxima, erra e passa para a próxima, erra e passa para a próxima, infelizmente você vai continuar errando, porque você está só batendo a cabeça. Mas a partir do momento que você bate a cabeça e busca corrigir para não bater a cabeça novamente, você está crescendo. Isso é processo de evolução e é construção de conhecimento que acontece de forma gradual. Ninguém aprende nada do dia para a noite, é aos poucos mesmo. É no processo que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai ganhando robustez. E a partir daí a gente vai conseguindo ter resultados melhores. Então eu preciso te dizer que é importante você fazer questões e não qualquer tipo de questão. Questão de concurso. Às vezes eu vejo concurseiro pegando questões de prova de escola, e questões básicas, questões que são produzidas por professores de nível fundamental ou de nível médio para treinar. E esse treino talvez esteja num nível muito abaixo do que vai estar na sua prova. Não adianta a gente trabalhar com questões que não refletem o que você vai sentir lá no dia da prova. Se você trabalha só com questões de nível muito fácil, na prova é lógico que você vai escorregar, porque você não está acostumado. E eu não estou te falando que você tem que trabalhar só com questões nível hard, porque nenhuma prova é composta só por questões nível hard. Tem as nível hard, tem as medianas, que são a maioria, e tem algumas fáceis. É importante mesclar, mas desde que você faça isso com consciência de que você está treinando por questões de concurso. Não faça treino por questões de vestibular. Não faça treino por questões da OAB. Não faça treino por questões do Enem. Não é esse o foco. A lógica é outra. A gente está falando de concurso público. Você tem que moldar o seu olhar para a cobrança do concurso público. Você tem que moldar o olhar para a cobrança da sua banca organizadora. Por isso que é tão importante entender todo esse processo para, de fato, atuar de forma assertiva. Caso contrário, infelizmente, vai escorregar muito ainda antes de aprender. E eu não quero que você escorregue muito. Se eu puder simplificar para você esse caminho, eu vou simplificar. E é o que eu estou fazendo agora. Então, gostaria de reafirmar que a gente não pode ter medo de resolver questões. E você precisa ter um método de estudos eficiente para dar conta de fazer as questões e conseguir acertar também. Não adianta fazer questões só ir errando, porque o problema está no método de estudos. Então você precisa ter um método de estudos que vai te proporcionar construir conhecimento aos poucos, fixar e introjetar para você lembrar no dia da prova. Isso tudo você vai ter no método dos 4 estudos, que é o método que eu desenvolvi. No método dos quatro estudos, você vai aprender a estudar um mesmo conteúdo de 4 formas diferentes. E quando você aprende de 4 formas diferentes, a gente está construindo conhecimento.
Você não está trabalhando lógica de decoreba, de pura memorização. Você está trabalhando construção de conhecimento para de fato não esquecer e se lembrar no dia da prova. Esse método eu organizei e compilei e coloquei no meu curso online, no meu treinamento, que é o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos. Lá no Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, além de te dar diversas dicas sobre o mundo dos concursos, preparação, planejamento, cronograma, organização dos materiais, como escolher os melhores materiais, eu ainda te ensino a aplicar o método dos 4 estudos. Um método que é simples e objetivo para você conseguir de fato aplicar. Ele é executável, não é aquelas coisas que a gente ouve e depois não sabe o que fazer. Ele é prático para você conseguir executar e ter bons resultados. E dentro do método, eu trabalho muito na lógica de aplicação, de resolução de questões. Se você quiser conhecer mais sobre o meu método de estudos, conheça o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, aqui embaixo tem o link do meu site, você vai ter acesso a todas as informações. É legal porque além de ter toda a parte do treinamento online, as aulas todas gravadas e estruturadas para você, eu ainda faço os encontros de mentoria em grupo em formato de live. Você vai ter acesso a 12 encontros ao vivo. Eu, você e todo mundo que comprou esse curso, que nós vamos discutir diversos temas sobre o mundo dos concursos e eu vou tirar dúvidas de planejamento, de cronograma, de método de estudos, justamente para conseguir estar mais perto de vocês e conseguir auxiliar. Se você quiser conhecer mais sobre o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, aqui embaixo tem o link, clica lá no meu site para você conhecer. Se você gostou do vídeo, eu te convido a curtir. Se você gostou da dica que eu dei sobre questões e sobre como a gente não pode ter medo, eu te convido a compartilhar esse vídeo com outros concurseiros. Manda aí nos grupos do WhatsApp, que eu sei que você tem, que é uma forma de me auxiliar a alcançar outros concurseiros. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.